vezes essa comiseração que o autor falou aqui, às vezes ela até acaba passando batido nas nossas vidas em alguns momentos, né? Porque eu fiquei pensando nisso, né? Porque muitas vezes a gente pensa, mas não é aquele pensar em meditando, né, no acontecimento. Normalmente o momento em que a gente realmente para e medita realmente no sacrifício de Cristo, no impacto em tudo aquilo que causou, é no nosso culto de ceia, né? Mas que a gente possa realmente, né, a cada momento que a gente lembrar da cruz de Cristo, a gente ter aquela flecha do arrependimento, né? É a mesma coisa, às vezes, assim, vem uma lembrança do passado, e daí, só que aquela lembrança do passado que é vergonha alheia, sabe? Lembra lá, quando eu lembro daquilo, na hora assim, me vem aquele sentimento de vergonha, só que ao mesmo tempo, vem o sentimento assim, mas aquilo lá serviu porque eu aprendi alguma coisa, né? Mas com a lembrança vem o sentimento, que a gente, quando olhar e lembrar do sacrifício de Cristo, né, também vem a vir o sentimento, né? Não somente a lembrança pura e simples. Mas enfim, o comentário que o autor colocou aqui, né, de fato. Irmãos, para nós começarmos então a falar a respeito dessa lição aqui, antes de falar do propiciatório em si, eu quero recapitular com os irmãos aqui, eu quero junto com os irmãos aqui, nós visualizarmos como que era o dia da expiação, quais eram os processos que ocorriam no dia da expiação. E antes disso, é importante a gente conhecer a estrutura do tabernáculo, que é onde eram oficiados ali os sacrifícios, né? Então, o tabernáculo, irmãos, ele era composto pelo pátio do tabernáculo, que no pátio do tabernáculo ficava o altar dos holocaustos e também a bacia de bronze, que era onde os sacerdotes eles lavavam para poder oferecer o sacrifício, né? Depois, entrando na tenda, tinha o lugar santo. Nesse lugar santo ficava a mesa, o candelabro e o altar de incenso, né? Normalmente a mesa ela ficaria à direita de quem está entrando, né? O candelabro à esquerda, e no centro, próximo ao véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ficava o altar do incenso. E aí nós temos então o lugar santíssimo, que é onde ficava a Arca da Aliança, que é o lugar sagrado. Ali é considerado, se nós fizermos uma comparação, é como se fosse a sala do trono do rei. E aí ali fica a Arca da Aliança, onde fica nessa arca as tábuas da lei, a vara de Arão e um vaso de ouro contendo o maná. Isso dentro da arca. E ali, irmãos, é que agora nós vamos falar a respeito do que é a arca do Senhor ali, porque é nela que nós vamos encontrar o propiciatório, né? Mas o lugar santíssimo, ele só podia ser acessado uma vez por ano pelo sacerdote. Antes disso, os ofícios eram todos executados ali no pátio e no lugar santo. Os pães eram trocados, o azeite, o incenso, ele era constantemente renovado, né? Mas no Santo dos Santos, eles não podiam entrar de qualquer maneira. Em Levíticos, lá no capítulo 16, se não me engano, no capítulo 16, que ele vai falar a respeito da expiação, né? E ele começa falando assim, que era para avisar, não, porque nos capítulos antes tinha acontecido ali a morte de Nadab e Abiú,
que eram os filhos mais velhos de Arão, que foram, quando eles foram ali, agora me fugiu a memória se eles foram acender o incensário, mas a palavra do Senhor fala que eles chegaram lá com um fogo estranho, e saiu um fogo da presença do Senhor e consumiu eles ali, matou eles, né? Então o Senhor, ele disse para Moisés: avisa Arão agora que para ele entrar aqui não é de qualquer maneira, não é como ele bem entende, simplesmente chega e entra a hora que quiser. Não, tem regras, tem normas, tem instruções que devem ser observadas. E o Senhor ali então passa todas essas instruções. No capítulo 16 inteiro, o Senhor passa as instruções de como que era para ser oficiado ali o dia da expiação e como que era para ser essa entrada no lugar santíssimo, né? Porque você tinha um véu, que é este véu que foi rasgado de alto a baixo quando Cristo expirou, né? Então, esse véu separava o lugar santo do lugar santíssimo onde estava a arca. Bom, agora a gente tem essa visão geral, né? A Arca da Aliança. Dentro, então, da Arca da Aliança, o autor ele trouxe algumas comparações aqui do propiciatório, algumas alegorias. Eu, particularmente, eu achei meio complicado assim, de eu conseguir associar de fato a questão do ouro aqui, né? Pode ser se ele tem esse entendimento, né? Mas eu quero trazer para os irmãos aqui alguns dos significados, né, do que tem dentro da Arca da Aliança, porque a questão do ouro, o ouro era, todas as peças que tinham eram revestidas de ouro, né? E claro, tem o símbolo da pureza ali, tem o símbolo que o autor ele traz como sendo que o cristão, as obras, né, do cristão. Mas dentro da Arca da Aliança nós tínhamos ali então um vaso de ouro contendo os manás. O que simboliza esses manás dentro da arca? Era a lembrança para o povo, né, da provisão divina do Senhor no deserto. Porque quando eles estavam no deserto, não tinham do que se alimentar, o Senhor mandou o maná. O Senhor deu a provisão para o povo. Então, o vaso de ouro contendo os manás ali dentro é para isso, uma lembrança da provisão divina no deserto. A vara de Arão que floresceu é uma advertência sobre a rebelião contra os líderes escolhidos por Deus. Por quê? Para o povo ali, né? Antes um pouco de o Senhor fazer florescer a vara de Arão, né, e depois ordenar que essa vara fosse colocada lá, havia tido a rebelião de Corá. E logo depois que o Senhor executa o juízo ali sobre Corá e todos os que estavam unidos nessa rebelião, o povo ainda ele se levanta e diz: quem é que colocou vocês por líderes? Quem é que escolheu vocês? Por que vocês aqui estão? Vocês estão matando o nosso povo, né? Se rebelaram contra o povo. E o Senhor trouxe uma peste sobre o povo ali, que começaram a morrer muitas pessoas, que mal deu tempo de Moisés e Arão clamarem pelo povo, né? E aí o Senhor disse assim: então vocês vão fazer o seguinte, peguem cada um dos líderes das tribos, venham aqui e tragam os seus bordões e coloquem diante eu não lembro agora qual era o local exatamente que eles iam, eu acabei não anotando o local que eles deveriam colocar a vara, se era diante de Moisés ou diante da tenda. Mas o Senhor disse para eles assim: a vara que florescer, imagina, era um bordão já que não tinha vida, não tinha nutrientes, não tinha da onde tirar seiva, né? Era como se fosse um cajado, provavelmente. Mas o Senhor disse: aquela que florescer, a vara de quem florescer, é esse que eu tenho escolhido para ser sacerdote. E ali a vara de Arão floresce, né? Então quando o Senhor manda colocar lá, é para lembrar, advertir o povo sobre a rebelião contra os líderes que Deus tinha escolhido lá.
E temos as tábuas da lei, que é a lembrança dos termos sobre os quais o povo deveria viver na aliança. A aliança que o Senhor tinha estabelecido com eles, Moisés trouxe aliança com eles concordaram, né? Nós falamos aqui, não lembro se foi uma pregação, um estudo a respeito do pacto, né? O povo concordou, assinou o pacto, então as tábuas da lei estavam ali lembrando esses termos que eles deveriam viver na aliança com o Senhor. E aí nós temos então o propiciatório, né? O que é o propiciatório? O propiciatório, né? Eu tenho uma anotação aqui, enquanto o lugar santíssimo era o lugar do trono, o propiciatório, ele simbolizava isso aí, floresceu. E o propiciatório, ele simbolizava o trono de Deus em si. E é interessante o que o Senhor manda fazer ali, né? Porque o propiciatório, ele é a tampa que vai sobre a arca. E nessa tampa, nas extremidades, vamos ver se tem aí o propiciatório. Tem o propiciatório, né? Tem o propiciatório. Então, mostra lá o propiciatório. Dá 10 minutinhos. 2 minutos. Olha aí. Essa é a arca? É a arca, mas o propiciatório é a tampa ali em cima. Isso aí. Aonde foram feitas 2 querubins de ouro batido junto à tampa, que eles ficavam com as asas cobrindo a tampa, né? E olhando na direção do propiciatório. E dali, o Senhor, de uma nuvem que subia do incenso que era oferecido ali, o Senhor falava com Moisés dali, daquela região do propiciatório onde os querubins ficavam com as asas estendidas. E é interessante que o Senhor tenha ordenado. Claro, a gente fala interessante, mas Deus, ele é perfeito, né? Ele não faz nada por acaso, né? Como o evangelista várias vezes já falou aqui também, né? Mas os querubins, eles são seres celestiais que normalmente eles estão associados, sempre que a gente ouve falar a respeito de querubins, né? Não sempre, mas na maioria das vezes que a gente vê na palavra do Senhor ali, eles estão perto do trono. Alguns dizem que protegem o trono, né? Exemplo disso, vamos ver Isaías capítulo 37, versículo 16. Isaías 37, 16. 37, 16. Já achei. Quem achar primeiro aí pode ler. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Amém. Acho que tem uma versão que fala também que está entronizado entre os querubins, né? Também Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Já li. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. O monte santo de Deus aqui é uma referência ao trono de Deus, né? Então, em alguns momentos a gente vai ver assim que os querubins, e até lá no Apocalipse, capítulo 4, se eu não me engano, que ele começa a falar do cenário que João ele está tendo aquela visão espetacular, né? Ele vê o trono de Deus, ali diante do trono estão uns seres que também são muito parecidos com a descrição de querubins também, né? Embora ele não fale exatamente que sejam querubins, mas enfim, é interessante então que essa simbologia que tem da tampa do propiciatório ali como o trono de Deus, onde o Senhor falava, e ali justamente ter os querubins, a figura dos querubins ali, né? Uma curiosidade. Êxodo 25, 22. Isso que o irmão está falando aí. Pode ler, irmão. Pode ler. Ali sobre a tampa, que é o propiciatório, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca, eu
eu com letra maiúscula, Deus falando, eu me encontrarei contigo, falando com Moisés, no tempo certo, e falarei a ti de cima do tampo, dentre os dois querubins que estão sobre a arca, e contém o testemunho da aliança a respeito de tudo que te ordenei para os filhos de Israel. Amém? Então, daquele centro ali para onde os querubins ali convergem, né? O Senhor dali falaria com eles. Então aquela parte ali é o propiciatório, né, irmãos? Tá? Então agora sim a gente conseguiu já ter uma visão geral, né? Do que está ali dentro do que está no tabernáculo. O pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, onde está ali só a arca propiciatória, tá? Vamos ver ali que é a arca, mas a arca e o propiciatório estão juntos ali, formam um conjunto, né? Pois bem, agora vamos ver aqui a questão do dia da expiação. O dia da expiação, ele tinha instruções, né, bem claras sobre o ofício. E o autor da revista ele até colocou aqui todo o roteiro das instruções que o sacerdote tinha que observar, né? Olha só, vamos ler lá. Na parte 2 ali, Jesus, o sangue da propiciação. Arão, primeiramente, mataria um novilho para expiação dos seus próprios pecados e entraria além do véu para fazer o ritual. Antes, pegava de sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo e 2 punhados de incenso aromático bem moído e os levava para dentro do véu. Quando eu estava lendo aqui, eu achei que um momento assim, eu achei que o autor está dizendo. Ele está dizendo que ele entrou com o incensário antes de oferecer o sacrifício. Não, mas ele ofereceu o sacrifício. Depois que ele ofereceu o sacrifício por ele, é que ele poderia entrar. Se ele chegasse a entrar lá sem ter oferecido o sacrifício expiatório por ele mesmo, batia as botas na hora, né? Então, não, primeiro ele matou o novilho para a expiação dos seus próprios pecados, novilho, né? E entraria além do véu para fazer o ritual. Daí depois, então, ele pegava de sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo e 2 punhados de incenso aromático bem moído, os levava para dentro do véu. Colocava incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem de incenso cobrisse o propiciatório que estava sobre o testemunho, para que não morresse. A referência aqui sobre o testemunho é as tábuas da lei, né? Estavam na arca. Tomava do sangue do novilho e com o dedo aspergia-o sobre a frente do propiciatório. E diante do propiciatório aspergia 7 vezes do sangue com o dedo. Até aqui, Arão estava fazendo o sacrifício por ele mesmo. Ele nem começou ainda pelo povo de Israel. Aí ele está só representando, fazendo o sacrifício por ele, pela família dele ali, para que ele não seja consumido, né? Aí que ele vai começar então a oficiar pelo povo, né? Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Depois, Arão trazia 2 bodes até a frente da tenda da congregação, e assim lançava a sorte sobre qual seria escolhido para o sacrifício pela purificação dos pecados de toda a congregação de Israel. Uma linha de teólogos liga o fato da escolha dos bodes com a escolha entre Jesus e Barrabás. Porém, outro bode seria o bode emissário, que significa dizer que, nesse caso, não representa em nada o pecador Barrabás. É que, como que ocorria, né? Está escrito lá. Seriam trazidos 2 bodes, e daí seria lançado sortes, provavelmente usando as pedras Urim e Tumim, né? Para que um bode seria escolhido como expiação, que seria aquele que seria sacrificado, melhor dizendo, né? Seria sacrificado. E o outro bode, o sacerdote colocaria as mãos sobre a cabeça dele e confessaria os pecados do povo, e depois alguém levaria esse bode até o deserto e deixava ele lá, né? Como o autor falou aqui, alguns querem ligar como um tipo e antitipo ali do bode emissário. Depois eu explico isso. Mas como se fosse aquele que saiu para lá, que levou o pecado, como se fosse Barrabás, e o sacrificado fosse Jesus, mas
não faz sentido, porque ele estava levando ali o pecado do povo e ele é colocado como um bode que faz expiação pelo pecado do povo. Como é que Barrabás ia fazer expiação, ia ser uma oferta válida? Não tem como, né? Há ainda uma corrente também, eu ouvi que são os adventistas, mas eu não tenho certeza. Mas há uma corrente que diz também que esse bode simbolizava o próprio Satanás, né? Porque tem um termo lá que fala ali, até no Levítico capítulo 16, que é o bode, vamos ler aqui para um... Levíticos? Eu estou com marcado aqui, peraí, que prendeu aí. Fala um nome ali que é Azazel, né? Levíticos 16. Levítico 16. Aqui, na minha Bíblia aqui a tradução já está como emissário. Algumas traduções trazem como Azazel. Alguém tem a tradução aí que fala Azazel ao invés de emissário? Qual é o capítulo? É o capítulo 16, o versículo 8, por exemplo. Dará sorte sobre os dois. 16, 8. Emissário. Emissário? Emissário? Pode dizer que é emissário? Tem algumas traduções que substituem esse termo por Azazel e como se fosse um nome próprio, né? E aí, a partir daí surgem algumas interpretações que eles dizem que em alguns livros apócrifos associa Azazel a um demônio, né? Então eles interpretaram, não, porque lá os apócrifos têm, então Azazel na verdade não é emissário, é o demônio, né? Mas Azazel, ele significa emissário, dado o contexto, tudo que está falando, ele sendo expiatório, né? O mais provável é que seja emissário mesmo, né? Todos os nossos livros, inclusive, aí está como já traduzido como emissário, né? O bode emissário, que ele foi e levou o pecado do povo lá. Bom, aí depois, então, na sequência, Arão entrava no Santo dos Santos e novamente aspergia sobre o propiciatório. Agora o sacrifício pelo povo, pegou o sangue do bode que foi sacrificado e aspergia sobre o propiciatório ali. Por isso, João faz a referência de Cristo como uma universal propiciação. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Por isso também está escrito, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Com esses dois versículos, acho que fica clara a exposição de Jesus como nossa propiciação. E aí é interessante aqui, irmãos, sobre a forma que é oferecido o sacrifício, né? Porque tanto para... isso aí, vocês podem dizer aí. Tanto para Arão como para o povo, né? Era um momento que eram oferecidos dois tipos de sacrifícios ali, né? Um era o sacrifício para expiação e outro para propiciação, né? Tinha ali a oferta que era pelo pecado e o holocausto, porque no capítulo 16, se os irmãos lerem, vão ver que o Senhor fala para ele assim, você vai trazer um novilho para oferta pelo pecado, e daí ele ia trazer um carneiro que era para o holocausto. São coisas diferentes, são dois sacrifícios diferentes,
né? O holocausto é a oferta queimada, onde o corpo do animal era totalmente queimado, né? Consumido pelo fogo. E a oferta pelo pecado, irmãos, ele é um sacrifício expiatório de animais sem defeito, né? Para pecados não intencionais, de impureza ritual, negligência ou descuido, né? A versão NVI, que é a nova versão internacional, ela usa o Azazel e lançará sortes quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e a outra para Azazel. E daí, quando tem essa tradução aí que traz o nome que está lá mesmo, né? No original o nome que está lá é Azazel, né? Mas ele significa emissário. A ligação de Azazel com o demônio vem de textos apócrifos, que nem estão na nossa Bíblia, em Bíblia nenhuma nossa, né? Então, como é que nós cristãos, que já temos um canto, vamos ficar olhando para esse texto para... se tem já um significado, né, que é mais adequado ao contexto, né? Então, por isso que a gente tem que cuidar, às vezes, algumas coisas aí que elas são mais internas em alguns grupos, né? Elas não são tão aparentes assim, mas quando você começa a olhar, assim, mas é isso, né? Mas Jesus ainda entrou no Santo Santo só em 1940 e alguma coisinha lá, tem umas coisas bem estranhas, mas enfim. Aí, irmãos, nós temos então ali, e é apropriado que primeiro Arão ele oferecesse a oferta pelo pecado, porque é justamente ele vai ali, ele pode ter cometido o pecado, pode ter sido negligente, então ele já oferece sacrifício aí para já garantir, não, vou entrar aqui, mas, né, para não morrer. E depois ele tinha o holocausto, que aí o holocausto é um sacrifício também expiatório, de boi, carneiro ou o macho de uma ave. Ele é para expiação pelo pecado, para pacificar o adorador e restaurar a sua comunhão com Deus. Esse era o objetivo do holocausto, tá? Que era o que Arão ia fazer na sequência, né? Porque o que acontecia? Depois que ele purificava, o que acontecia? Ele pegava aquele sangue, né? E ele oferecia como expiação pelos pecados dele, pelos pecados do povo, e ainda ele purificava todo o lugar santo, o lugar santíssimo, tudo que estava ali. Ele pegava daquele sangue e ia, né, aspergindo sobre cada um dos utensílios para purificar aqueles utensílios ali, porque eles já estavam contaminados ali pelo pecado, por tudo que era oferecido ali diante do Senhor, os sacrifícios que eram oferecidos pelo pecado do povo, né? Então ele fazia a purificação. Aí ele tinha um detalhe aqui, né? Arão ele entrava com vestes simples, ele não entrava com aquelas vestes nesse momento, com aquelas vestes que ele se apresentava perante o povo, né? Com a estola, com peitoral, com turbante, com a mitra, tudo. Era uma veste mais simples. E aí depois que ele fazia esse sacrifício, então ele pegava, trocava as suas vestes, para ir então oferecer o holocausto, a oferta queimada. Deixa eu ver a minha colinha aqui para ver se eu citei no momento certo aqui. Eu vou falar a sequência aqui, irmão óbvio fica ligado aí para ver se eu não vou errar numa aqui também, mas pela anotação que eu fiz, a sequência é essa: oferta pelo pecado próprio e da família. Depois tem um incenso que é colocado lá no Santo dos Santos, que levantaria aquela nuvem. Depois espargir o sangue no propiciatório. Depois a oferta pelo pecado do povo. Também esparge o sangue no propiciatório, né, que ele pega aquele animal que foi sacrificado, pega o sangue, vai lá para o lugar santíssimo, esparge o sangue também. Depois tem a expiação pelo lugar santíssimo e toda a tenda do encontro. Aí depois que ele faz isso é que ele vai despachar o bode emissário. Até então o bode emissário estava lá, e daí ele vai despachar o bode emissário. Depois que ele manda o bode emissário lá para o deserto, então ele vai, troca de roupa e se lava, né, num lugar específico, consagrado lá, e aí sim, isso mesmo. Por último, então, ele oferece o holocausto, tá? Essa é a sequência mesmo. E aí, então, irmãos, nós vemos aqui qual é a ligação
quando a gente vai lendo, já vai vendo todas essa sequência de acontecimentos, a gente já começa a ligar com facilidade ali, essa parte onde está mais aparente, aqui onde tem o candelabro, ali ó, é o lugar santo. O candelabro, o que está aqui à direita, é a mesa onde ficavam os pães, e ali o altar de incenso que estava de frente para a entrada do lugar santíssimo. Só que o lugar santíssimo tem aquela tenda, tem aquele véu, né? Isso aí, muito obrigado. E aí, irmãos, quando nós olhamos para tudo isso, nós conseguimos logo assim identificar, né, a relação que tem com Cristo. E a própria palavra, até falei lá no Parque Essencial Umbu, né, na semana passada, que muitas vezes, quando tem essa relação de tipo e antitipo, a própria Bíblia mesmo, ela diz, ela mostra, ó, aqui está o cumprimento do que lá era apenas algo simbólico. Em Cristo aqui está o cumprimento, né? Na maioria das vezes, a própria Bíblia pega e diz, não precisa a gente ficar tentando inventar ou achar algum texto atrás do texto, né? Mas a própria Bíblia, ela já faz essa referência, essa ligação, né? Então, Jesus, expiação e propiciação. Outra coisa interessante é a respeito da diferença entre expiação e propiciação. Elas não são a mesma coisa, né? A expiação, ela é o pagamento de uma dívida em si, tá? E a propiciação é apaziguar ou aplacar aquele que foi ofendido. E é interessante assim que até esteja na tampa da arca, né? Porque a propiciação é justamente o cobrir, né? Apaziguar a situação do pecador, né? Então essa é a diferença entre expiação e propiciação. E ali era oferecido dois tipos de ofertas, né? A oferta pelo pecado e também o holocausto. Aí a gente tem a expiação e a propiciação, que também era feita através do sangue lá no propiciatório, né? Expiação, vamos ver a referência que tem a Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios capítulo 1, versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém? Expiação. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Quem achar primeiro já pode ler. Achei. Amém? E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconcilia-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Amém. Pelo sangue de Cristo, né? Também, em Hebreus capítulo 9, versículo 12, fala a respeito da eficácia, né? Obtendo eterna redenção. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, né? Uma referência direta, colocando Jesus lá nesse cenário que a gente acabou de falar da expiação, né? A reconciliação aqui, né? Lembra do que a gente falou ali a respeito dos holocaustos também, qual era o objetivo desse tipo de sacrifício, né? Pacificar o adorador, restaurar sua comunhão com Deus, né? João capítulo 1, versículo 29, nós lemos aqui já Hebreus 9,14, é um dos textos, né? Ou melhor, não lemos não. Hebreus 9,14 diz assim, ó, a gente leu 9,12, mas o 9,14 diz assim, ó: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Reconciliação, né?
E João capítulo 1, versículo 29. Alguém achou? João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também um texto que a gente tem lido com recorrência aí nas lições, né? E como propiciação também, ele satisfez o julgamento de Deus contra nós. Vamos lá, 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, epístola daí, né, irmãos? Versículo 2, que nós já lemos ali. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E também, ainda em 1 João, capítulo 4, versículo 10. Esses são alguns exemplos de textos, irmãos, mas tem vários textos, né? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Tem aqui uma explicação de propiciação, né? Quero ler para os irmãos aqui. A palavra descreve Cristo através da sua morte em sacrifício, apaziguando a ira de Deus por causa do pecado. Também retrata a sua morte como expiatória, garantindo uma expiação pelo pecado. Através da morte expiatória de Cristo, Deus pode ser misericordioso ao pecador que nele crê, e a reconciliação é efetuada. Os irmãos imaginem só, né, que mesmo que Arão ele já tivesse feito o sacrifício da expiação, ele tinha que chegar lá e espargir, tinha que ser as instruções teriam que ser executadas exatamente como o Senhor ordenara, né? E a propiciação, ela apazigua, ela aplaca aquela ira de Deus que está sobre a vida do pecador. Ali essa ira é aplacada, ela apazigua a nossa situação com Deus, né? Por isso que às vezes eu vejo assim, eu via às vezes, mais antes na verdade, que hoje não é tão, não tenho tido contato com pessoas assim, mas eu sei que tem, né? Às vezes a gente é tomado até de assalto quando não compreende a riqueza e o valor e a profundidade, o alcance, né, do sacrifício de Cristo, a eficácia do sacrifício de Cristo, né? A gente vê se apega eu vi assim situações de se Jesus voltar justamente no momento em que eu pensei mal contra o meu irmão, ou se normalmente o nosso pensamento é esse, né? E se Jesus voltar bem na hora que eu pensei algo mal? O que vai acontecer, né? Eu não lembro quem é que me falou uma vez, assim, né? Não sei se foi o José Carlos ou... Não, alguém me falou alguma vez, me perguntou o que aconteceria se Jesus viesse no momento em que ele viesse. Isso aí é só o que ele percebeu, né? Quantas vezes a gente está com o nosso pensamento errado, né? O nosso pensamento, não só nas atitudes, né? Se Jesus voltasse, se não fosse o sacrifício de Cristo, a eficácia, né, dele como expiação e propiciação pelos nossos pecados, a gente não teria a menor chance, né? Então o sacrifício de Cristo, irmãos, ele é muito eficaz. Uma coisa é, nós somos pecadores arrependidos, né? Nós não vivemos numa vida de pecado, ou ao menos não devemos, né? Se estamos vivendo uma vida de pecado, a gente tem que se converter, se arrepender, né? E recorrer a Cristo. Ali em 1 João, capítulo 1, versículo 9, ele vai nos falar, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça, né? Então, se preocupe sim em monitorar seus pensamentos, né? Mas não fica atribulado assim, se Jesus vier, se não está numa vida de pecado, está em Cristo, vai subir. O problema é se não está em Cristo. Por fim, irmãos, então aqui eu acho que já ficou bem claro que a Escritura, ela faz, a Escritura mesmo, ela faz a ligação, né,
coloca Jesus como o antitipo daquele símbolo que estava em um ritual que Israel fazia lá no Antigo Testamento. E até hoje eles fazem ainda, né? Os israelenses, eles têm, sabe, eu fui ver daí do Israel Palina, lá fui ver como é que eles se preparavam, né? E ela tá falando, eles ficam 25 horas, isso aqui, em jejum, se preparam bem antes, tudo. Mas, infelizmente, sem o entendimento, sem o conhecimento, sem a graça, sem a revelação de Cristo na vida deles, né? Coisa triste, assim, né? Eles têm aquela devoção, mas não aceitaram a revelação de Cristo, né? É triste. E aí... Pode falar. Os judeus, eles não sacrificam mais animais, né? Isso não fazem. Mas os samaritanos que ainda vivem lá fazem. Ah, é? Tem um vídeo dela, procura lá, vai ver. Uma festividade de sacrificando os cordeiros. Não sabia, só vou procurar lá. Mas para ver, interessante, né? Para finalizar aqui, irmãos, eu quero trazer só uma reflexão para nós aqui, né? Hebreus mesmo ali também vai falar que e quando Jesus ele entrega o seu espírito, o véu se rasga de alto a baixo, né? Claro, tem a representação ali, né? Que veio de cima do Senhor, Ele mesmo, né? Removeu a separação que havia entre fazendo arte. O próprio Deus, ele removeu a separação que havia entre o homem, né, e Deus, que era entre o lugar santo e o lugar santíssimo, ali veio de cima, rasgou de cima a baixo. Ele não rasgou nas laterais, não rasgou de baixo para cima, de cima a baixo, né? Agora, imagina todo aquele temor, aquele medo que tinha de Arão, ele entrar ali diante da presença do Senhor, de ter que obedecer item por item das instruções que estavam ali, para que ele não morresse, né, e pudesse oficiar ali diante do Senhor. Agora, essa imagem, o véu se rasgando de alto a baixo. E aí agora, irmãos, nós temos acesso aonde só Moisés podia falar, onde só Arão podia chegar, o povo não chegava perto, né? Agora todos nós temos acesso ao trono, né? À sala do trono. Mesmo quando para um rei mundano, né? Se tu chegasse para o rei sem ser convocado, corria risco de morte. Exemplo disso, Esther, né? Esther pediu para o povo jejuar porque ela ia chegar diante do rei sem ter sido chamada. Ela foi lá, ficou dando uma volta lá, mesmo por estar lá diante do rei, ela já poderia ser executada. Mas ali ela convocou o povo para o jejum, né? Jejum para essa situação aí, né? Não foi? E foi lá. Então olha, quanto mais diante de Deus, né? Mas agora esse véu se rompeu, agora nós temos acesso, né? Hebreus vai dizer lá que agora nós vemos a nos achegar com intrepidez diante do trono da glória do Senhor, né? Mas esse chegar com intrepidez não é chegar também de qualquer jeito. E eu acho interessante aqui esse simbolismo que tem aqui no ritual, de quando Arão ele vai chegar diante do povo de Israel, como que ele chega? Ele chega com as vestes sacerdotais no esplendor da sua glória, né? Os irmãos, tem as vestes aí? Os bichos estão on fire ali, né? Eu tô falando, eles já... Tá, então pega aí as vestes do sacerdote, do sumo sacerdote. Ali a rainha Esther. Esther. Mas quando ele chegava diante do povo, então o sumo sacerdote, Arão ali, ele chegava diante do povo com a veste que ela era muito adornada, né? Uma veste bonita, que era para... Porque diante do povo, quem que ele estava representando? Ele estava representando o próprio Deus ali diante do povo. É aquela do meio ali, né? Então com essas vestes, né? Imagina isso aí com as pedras mesmo, brilhando tudo ali, né? Chegar diante do povo. Então o povo olhava ali, né?
a mitra ainda ali, a tiara, santidade ao Senhor. Hoje às vezes eu vejo assim que a gente gosta de colocar nos púlpitos, né? Santidade ao Senhor. Tem que ter mesmo, né? Mas a gente pegar o peso que tem essa frase, né? Que a gente tem um comprometimento mesmo, né? Só que quando Arão ele ia chegar, então uma coisa é Arão se apresentando diante do povo. Só que quando Arão ele vai se apresentar diante de Deus, ele vai com as vestes mais simples, né? É o calção, a roupa ali e um turbante, né? Só uma, como é que se diz? Não é uma túnica, eu não lembro agora o nome, mas só uma veste por cima simples, né? Que ele chegava diante do Senhor, porque agora ele não está representando o Senhor, ele está representando o povo, né? E ele está chegando diante de Deus. E assim, irmãos, por mais que agora um entendimento meu, né? Por mais que o Senhor ele tenha realmente aberto o caminho para nós chegarmos diante do Senhor, isso acho que fica uma... Lembrando que Arão, quando ele chega ali, ele já está com a expiação pelos pecados dele resolvida, mas ele tem que se achegar ainda humildemente, né? Que da mesma forma, irmãos, quando a gente se achegar ao Senhor, a gente vem a se achegar com confiança, né? Essa é a questão, vou me chegar com confiança, mas ao mesmo tempo com humildade diante do Senhor, né? Não com soberba, arrogância, orgulho, né? Tomar o cuidado para se chegar diante do Senhor com um coração humilde e quebrantado, né? Só uma reflexão para os irmãos aí. Bom, da minha parte era isso. Vou saber se o evangelista Álvaro, alguém tem mais algo a contribuir? Alguém tem alguma pergunta? Não? É isso, vai, irmãos. Primeira vez, 9h30. 31. Não, quando eu apontei era 30. Tá atrasado, não? Essas aí é esse tal sacerdotal, né? Ok, as peças representando as tribos. Isso aí, obrigado, Multimídia menos. Pelo auxílio. Vocês guritão fera. Sempre bem-vindo. Vamos passar aqui, então, irmãos.